Pastor Marco Feliciano, venha, eu sou uma tribuna, já falei demais. O povo já me ouve todo dia aqui. Que o Senhor te abençoe. Essa casa, infelizmente muitos membros não puderam estar hoje porque eles estão trabalhando, mas eu não convidei ninguém de fora. Eu queria que você viesse ministrar na nossa Santa Ceia dos oficiais, mas eu nem vou fazer a Santa Ceia porque não vai ter tempo. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para essa banda aqui não, é para aquela banda ali, né? Pastor Vieira, né? Nosso apóstolo. Sempre informa, né, meu chefe? Não. O problema da amizade é esse, né? A intimidade é um problema sério, né? Não, mas é sério, ele está parecendo um manequim de vitrine de shopping center, né? Alegria estar aqui, saudade do Senhor. Cobrei minha equipe, eu disse, cadê o meu amigo, o apóstolo Vieira? Brigou com a gente, não me quer mais. Aí falou, pastor, nós acabamos perdendo o contato dele. Ele disse, se vira. Encontraram, que bom. Feliz em te ver, feliz em rever esse povo lindo aqui de Bragança. Conhecer os pastores que aqui estão, as bispas, esses evangelistas. E eu sei que Jesus vai falar conosco nessa manhã. Alguém trouxe Bíblia? Vamos estar em pé então? Eu sei que domingo de manhã é meio complicado, né? O pessoal fica meio cansado. Gênesis capítulo de número 25. Deus está aqui. Obrigado. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, em reverência à leitura da palavra. Só fique sentado se você estiver com uma criança no colo, ou se você estiver doente. Aliás, se estiver doente, já seja curado em nome de Jesus, né? Está escrito assim, capítulo 25, versículo 26. E depois nasceu o irmão e segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Capítulo 27, versículo de número 19. Só virar a página aí. Capítulo 27, versículo 19. E respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenastes. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que você me abençoe. Capítulo 32 do mesmo livro. Vamos fazer um passeio pelo livro do Gênesis. Capítulo 32, versículo de número 27. E perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E então disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado, mais perfumada, se não tiver bonito então. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que nesta manhã o céu vai descer sobre nós, porque se o céu não descer sobre nós, nós iremos até o céu nesta manhã, meu Pai. De uma coisa eu tenho certeza, a sua glória se manifestará entre nós. Antes de começar a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado,
Eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga o céu sobre a cidade de Bragança, meu Deus. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. E que nesta manhã, Senhor, o céu seja o nosso limite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Os céus do Brasil amanheceram mais aliviados hoje. Sim ou não, igreja? A justiça começa a aparecer lá no fundo do túnel, mas ainda não é tempo de descanso. Tem muita coisa para acontecer ainda. É como se entrássemos num novo capítulo. Quem acompanha a vida pública deve saber que essa semana a Polícia Federal prendeu o senhor Paulo Preto. Paulo Preto era o operador financeiro do PSDB. Paulo Vieira Preto, oh meu Deus, nem tudo é perfeito, né? E agora começa um outro capítulo. Agora vai a banda azul, né? Porque primeiro foi a banda vermelha. Deus está sacudindo a nossa nação. E tudo isso porque ainda tem um povo que ora. A Bíblia Sagrada diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, e trarei um tempo de paz sobre ela. Mas eu vim aqui falar de outra coisa. Eu estava falando com Deus esta manhã, e cultos de manhã, para mim, são cultos mais fortes do que os cultos à noite. Psicologicamente falando, o culto pela manhã, ele tem um outro efeito, porque você recém acordou, sua mente não absorveu muita coisa ainda do dia. Então geralmente as pessoas têm a tarimba de num culto pela manhã virem em consagração, aproveita o dia para jejuar, para falar com Deus. Então os céus, a atmosfera do culto, ela fica completamente diferente. Eu não sei se você está percebendo. Quando eu coloquei o pé naquela porta para cá, eu vim andando e o meu corpo começou a ficar arrepiado. Quem é pentecostal é sensitivo, e a gente sabe quando Deus está no ambiente. Já estive muitas vezes aqui, mas eu não me lembro de outra vez que eu tenha sentido aqui o que eu senti ao entrar nesta manhã. Então eu já vou logo sendo profeta sobre a sua vida. Qualquer coisa pode acontecer nesta manhã. Você corre o risco de ter entrado aqui com essa carinha feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, e corre o risco de sair daqui tão lindo, tão brilhante, tão profundamente transformado, que ao chegar em casa e olhar no espelho, não vai se reconhecer, porque a glória do Senhor vai te acompanhar até a sua casa. Alguém acredita nisso? Então dê um grito bem forte para me empolgar. O Senhor trouxe à minha memória uma das mensagens mais lindas que eu já preguei nesses 30 anos de ministério. Eu prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 45, carinha de 50 e corpinho de 60. Não tenho a beleza de um Vieira da vida, mas fazer o quê, né? O senhor gostou? É luta. Luta, prova, e a minha sogra que foi morar na minha casa. Pois bem, eu li nesta manhã para nós 3 textos da Bíblia. Esses 3 textos se transformam na narrativa de um dos personagens mais intrigantes do Velho Testamento. Fiz questão de ler 3 textos, porque esses 3 textos vão embasar a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês agora. Você sabia que na Bíblia Sagrada, todos os homens e mulheres que pleitearam um espaço no tempo, na história sagrada, nenhum deles tinha sobrenome?
Você nunca vai encontrar na Bíblia alguém com nome e sobrenome. Você vai encontrar geralmente as pessoas com apenas um nome, ou de vez em quando os nomes sendo transformados. Abrão, vem Deus e muda para Abraão. Sarai, vem Deus e muda para Sara. Tem um certo Saulo de Tarso, que na verdade no original não existe a palavra Saulo, é Saul. O nome dele era Saul de Tarshite, transliterado para nós como Saulo de Tarso. Tarso é a cidade de Tarshite, que há no Oriente Médio, ou existia naquele tempo antigo. Esse Saulo foi transformado em Paulo. Nós temos na Bíblia um homem chamado Pedro, e de vez em quando alguém chama ele de Cefas. Então, na Bíblia Sagrada não existe sobrenome. Às vezes, quando vai falar do nome de uma pessoa, sempre o nome está atrelado ao pai. Por isso sempre vamos encontrar na Bíblia Jesus, filho de Davi, Ezequiel, filho de Buzi, e assim sucessivamente. Porque naquele tempo antigo não se rotulavam pessoas por sobrenome. Então, num tempo onde pessoas tinham apenas um nome, eu encontrei na Bíblia o único homem que teve 3 nomes. Existe a maioria com um nome, existe alguns com 2 nomes, como eu citei aqui, mas o personagem dessa manhã, ele é o único na Bíblia toda que teve 3 nomes. Quando ele nasce, coloca o nome dele de Jacó. Quando ele é adolescente, ele tenta enganar o pai, e o pai pergunta: quem é você? E ele diz: meu nome é Esaú. E no fim da vida, Deus pergunta para ele, porque a grande crise que ele tinha era existencial, era acerca do nome dele. Deus o confronta e diz: qual é o seu nome? Era a maneira de Deus perguntar para ele: você é o que as pessoas dizem que você é, ou você é o que você pensa que você é? E ele viu que a vida, da trajetória, da existência dele foi tão ruim, porque ele foi um homem desonesto. E ele disse: meu nome é Jacó. E Deus disse: engano seu. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que é. Você é o que eu digo que você é. E o seu nome, portanto, é Israel. Eu já estou com o corpo arrepiado. Começaram a entender aí, né? Olha como a Bíblia é linda, Marco. Como a Bíblia é profunda. Como a Bíblia traz revelações. Agora eu quero aqui tentar explicar por que desses nomes. A Bíblia diz que quando Jacó nasceu, ele nasceu com a mão colada no calcanhar do seu irmão. O seu irmão era Esaú. Se não me falha a memória, é a única história de gêmeos da Bíblia Sagrada toda. Só tem essa. E como era muito raro naquele mundo antigo nascer gêmeos, inclusive existem culturas no mundo até hoje, que quando nascem crianças gêmeas, uma delas é sacrificada. Sabiam disso? Aqui no Brasil existe isso. No alto do Amazonas, os índios, inclusive era uma bandeira minha, o infanticídio indígena, nós lutávamos contra isso. Mas a banda vermelha do Brasil, PT, PCdoB, PSOL, PSB, essa turma de progressistas diziam assim: não, tem que deixar a cultura. E eu nas comissões, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, quando eu presidi, eu chamei índios lá, trouxe a FUNAI, e eu mostrei para eles, disse: olha aqui, eles pegam crianças que nascem gêmeas, e matam uma delas viva, sepultam as crianças vivas, por causa da cultura. Aí esse mesmo partido que fala: não, tem que deixar eles matar as crianças, porque é cultura, cria uma lei dizendo que se você matar um mico-leão dourado, é crime inafiançável. Se matar uma tartaruga, então você é preso. Mas matar um índiozinho pode. Você entende a mente deles? É louca, a mente de um esquerdista é maluca. Mas veja só, se hoje, em pleno tempo moderno, quando nasce 2 crianças iguaizinhas, já se vê assim. Imagine há 2000 anos atrás, quando Jesus passou por aqui. Agora, transfera isso para o início dos tempos, há 6000 anos atrás, quando vem sendo construída a história de Israel, e aparece uma mulher que se engravida, e quando ela vai dar à luz, a parteira tira um bebê, e logo atrás vem um outro com a mão colada no calcanhar. Aí a parteira olhou para a mãe e disse assim: olha,
tem uma coisa maldita acontecendo aqui. Por quê? Tem uma outra criança aqui dentro. Só que essa criança é ruim. A natureza dela é ruim. Por quê? Porque ela está agarrada no calcanhar do pé do irmão, porque quer puxar o irmão para dentro da barriga, para ele nascer primeiro. Por causa do direito de primogenitura. Porque o filho que herdava tudo que o pai tinha na morte do pai, era o primeiro filho. E o pior não é isso. Pergunte, o que é pior, pastor? A tradição bíblica escrita desde aquela época, o escritor acredita piamente nisso, porque é a cultura dele. Inclusive a Bíblia vai dizer que haviam duas nações que brigavam dentro do ventre da mãe, uma nação menor e uma nação maior. Olha que a Bíblia Sagrada fala. Então a Bíblia está embasando e dizendo que o menino que vai nascer em segundo plano, ele é ruim, porque ele quer puxar o irmão para dentro, para ele passar na frente dele, para ele ter o direito de primogenitura. E basta você ter um pouquinho de juízo e inteligência para saber que criança na barriga da mãe não entende nada de lei, não entende nada de mundo. Então esse menino sofre injustiça quando nasce, porque quando ele nasceu, o nome que colocaram nele é um nome ruim. A palavra Jacó significa enganador, suplantador, desonesto. Então imagine você que a criança que sai do ventre da mãe recebe da boca da mãe e do pai a primeira profecia. Qual é o nome que vocês vão colocar no seu filho? Anote aí: enganador, desonesto, suplantador. Quer pensar comigo como foi o crescimento dessa criança? Não? Consegue imaginar? Todo lugar que ele vai, ele passou a vida inteira escutando assim: desonesto, Jacó, vem aqui. Desonesto, vem cá. Jacó, faz isso. Enganador, faz isso. Ele foi bombardeado com informações de que ele era um ser humano ruim. Isso foi fazendo ele não crescer como ser humano. Tanto é que ele fica debaixo da barra da saia da mãe. É Rebeca quem o protege, porque o pai o despreza. E o pai o despreza por causa do misticismo que envolve a cultura judaica, que diz que o menino que nasce puxando o outro para dentro da barriga não vai prestar para nada. O primeiro filho, Deus coloca um nome nele poderoso. Pergunte qual? Esaú. Você sabe o que significa Esaú? Peludo, viril, másculo, macho. Olha o sonho de um pai daquele mundo antigo: o meu filho vai ser macho, vai ser um reprodutor, vai dar muitos filhos e o meu nome não será esquecido. O meu filho será peludo, porque vai mostrar que ele tem virilidade, que ele tem testosterona. O meu filho é isso. Era profecia. O nascimento estava atrelado ao nome, o nome estava atrelado ao nascimento. Para a cultura de Israel, nome era profecia. Alguém se lembra de uma criança que nasceu quando o pai morreu na guerra? A mãe entrou em trabalho de parto, a parteira tirou o bebê e disse: dê glórias a Deus, porque Deus te deu um filho varão. Qual nome você vai colocar nele? Coloque o nome que exalte a Deus. Coloque o nome de Rafael, Daniel, Ezequiel, Elias. Põe o nome que exalte a Deus. E a mulher diz: não, o meu marido morreu na batalha e a arca de Deus foi roubada, então o nome do meu filho será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Essa criança nasce amaldiçoada, nasce rejeitada. E não existe nenhum tipo de rejeição pior do que a rejeição familiar. Quando o seu vizinho não te aceita, você corre para o colo da mãe. Quando você sofre retaliação no trabalho, chegando em casa, você corre para o braço do pai. Porque a família é o reduto de segurança, é o porto seguro. Sim ou não, gente? Na hora da luta, quem é que fica do lado da gente? Amigo não fica. Quem fica conosco na hora da luta é família. Amigo só fica se for aquele amigo que você leva 30 anos para construir uma amizade. Jesus está na cruz e Ele está mostrando para nós o que fica na hora da luta. Na multidão que Ele alimentou, dos discípulos que Ele teve, Ele olha para o pé da cruz, só tem 2 pessoas no pé da cruz: a mãe, família, e João,
o melhor amigo. Então olha o que a gente aprende. Uma criança que nasce bombardeada com coisas ruins, o que ela vai ser no futuro, gente? Nada. Vocês querem ver? Vou dar uma informação para vocês que é assustadora. 90% dos filhos dos evangélicos não chegam a uma faculdade. Menos de 50% termina o primeiro grau. Na minha época tinha uma justificativa, pergunte qual? O pastor falava, não se importa com escola, não, Jesus está voltando. Eu tive amigos que ganharam bolsa de estudo e trancaram, pararam, porque o pastor disse, não, você vai se desviar se for para a faculdade. Jesus está voltando, porque a mente dos nossos irmãos era que, na mente deles era que Jesus ia voltar mesmo. Então travou-se uma geração inteira. Filho de crente sofre demais. Eu já fiz trabalho em penitenciárias. Uma vez eu fiz um censo lá na minha cidadezinha. Eu mapeei todas as celas, porque evangelizava. E eu fui perguntando a origem deles. Pasmem, 90% dos presidiários eram filhos de crente. Filhos de crente. Freud diz que uma criança normal recebe de 0 a 7 anos de idade 50 mil vezes a palavrinha não. Isso ajuda a construir o caráter impondo limites. Já viu quantas vezes você falou não para o seu filho? Não, não, não faça, não, não, não. Isso é uma mensagem para ele. Isso vai ajudando a crescer ele. Isso é para impor limites. Eu disse, uma criança normal escuta 50 mil vezes a palavra não. O filho do crente não é normal. Porque a cobrança em cima da criança de igreja é dupla. O filho de crente escuta pelo menos 100 mil vezes a palavra não. Resultado, o que era para ser um limite estabelecido pela normalidade da vida, transforma ele numa pessoa tímida, depressiva, que não acredita em si mesmo, que não consegue se aceitar. É por isso que quando qualquer menino ou menina de igreja se desvia, eles vão do céu para o inferno em uma semana. Porque lá fora eles passam a ser aceitos pela aceitação que não tinham aqui. E aí qualquer pessoa que diz para a menina, como você é linda, arrasta ela para a cama. Meninos se desviam da igreja e de repente a sua orientação sexual muda da noite para o dia. Por quê? Tem em casa a figura de um pai que é um monstro. Um pai que exige tanto. Você é filho de crente, você não pode. O pai nunca elogia. Aí quando sai lá fora, o primeiro que passa perto dele diz assim, nossa, como você é bonito, como você é inteligente. A criança recebe informação que deveria ter recebido do pai, que deveria ser para ele a referência, mas recebe de um lunático, de um maluco, de um safado. E cria uma crise dentro da pessoa que ela já não sabe mais o que ela é. Vocês estão entendendo? A construção da vida não é quando você se forma. A construção está na base. É bíblico. Salomão disse, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. De tanto ouvir falar que era um enganador, ele absorveu isso e se tornou aquilo que profetizaram. Porque boca de pai e mãe é profecia. Todas as vezes que você for brigar com seu filho, com a sua filha, pense 10 vezes antes de falar. Porque o que você falar pode se materializar sobre a vida dele. Além de entrar dentro deles como um efeito psicológico, o próprio diabo pode usar esta palavra contra você e diante de Deus, dizendo, mas foi o tutor da menina, o tutor do menino, porque pai e mãe não é dono de filho. Pai e mãe são administradores, são mordomos de Deus. O diabo chega diante de Deus e diz, os mordomos, os tutores disseram que essa menina não presta, que esse menino não vai ser nada na vida. A família da minha mãe tem 4 irmãs, ela e mais 4, são 5 mulheres e um menino. Meu avô bebia muito, minha avó morreu, e antes dela morrer, minha mãe conta que meu avô chegou em casa e pegou um facão de cortar cana, e ele ia matar minha avó. As crianças pularam em cima dele,
e amarraram ele no chão, seguraram no chão, um em cada braço, em cada perna, os 6 filhos. Os vizinhos vieram aí, conteram meu avô. Quando meu avô voltou em si, minha mãe disse que ele ficou com tanta vergonha, aqueles homens de antigamente, ele botou 6 filhos sentados num banco e disse para cada um deles o que eles seriam no futuro. Para as 5 filhas ele disse: vocês serão prostitutas, nenhum homem vai amar vocês. E para o meu tio, meu avô disse: você vai ser um cachaceiro pior do que eu. Quer o resultado? Nenhuma mulher da família da minha mãe vive com marido. Nenhuma. A minha mãe foi amante do meu pai por 30 anos. Meu pai faleceu, ela já teve 2 homens e não é casada até hoje. A minha tia casou, o marido quase matou ela. Ela divorciou, hoje vive bem com o marido, divorciada. Você entendeu? Quando era casada, o marido quase matou. Divorciou, vive em paz. Tentaram casar de novo, deu um surto nele, ele quase matou ela. Divorciaram de novo, ficaram em paz. O meu tio, se riscar um fósforo perto dele, ele pega fogo. Ele se tornou um cachaceiro pior do que o meu avô. E a maldição não para por aí, porque pais desestruturados amaldiçoam os filhos que nascem. Todos os meus primos ou eram prostitutas ou eram bandidos. Eu com 13 anos de idade cheirava cocaína igual você respira oxigênio. Entende o ciclo de maldição? Sabe como a maldição quebrou? Quando eu descobri que eu não era o que falaram que eu era. A maldição foi quebrada quando eu entrei numa igreja barulhenta e alguém disse: você é uma bênção. Você é uma bênção. A minha vida foi liberta, levei Jesus para dentro da minha casa, levei Jesus para os meus primos, quebramos o ciclo de maldição. Todos os meus primos hoje são formados. E esse que vos fala tem um pouquinho de inteligência. Da família da minha mãe para trás, ninguém nunca teve uma casa própria, porque o espírito de miséria imperava. Da nossa família para frente, todos construímos alguma coisa. A minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje, mas eu tenho 4 formaturas. Você entende? Cuidado com o que sai da sua boca. Pastor, mas tudo que eu falo, depende. Existem 2 vias pelas quais sai a sua palavra. Uma é quando sai da boca para fora. Essa não tem problema nenhum. É você chegar no irmão, numa brincadeira: irmão, você está endemoniado, né? Você não está amaldiçoando ele. É uma palavra sem peso no mundo espiritual, porque maldição sem causa não tem efeito. O problema não é a palavra que sai no susto. O problema é aquela que sai com amargura, aquela que sai com ódio, é aquela que sai com raiva, com sentimento. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, respire. A Bíblia diz que uma palavra violenta, ela provoca uma guerra, mas a palavra branda acalma o coração. Então pense, repense, morda a língua. Jesus disse: o crente não pode falar pelos cotovelos. Tudo que você falar é sim, sim, ou não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. De repente você tenha dentro de casa hoje um filho que você acha que é um monstrinho, criado por você mesmo, criado pelas suas palavras, pelos seus sentimentos. E o que eu faço, pastor? Hoje à noite, quando eles dormirem, vai no quarto em silêncio, estenda a mão sobre a cama deles, chame os anjos para entrar com você, peça ao Espírito Santo para estar com você, e arrependido diga: o meu filho é uma bênção, a minha filha vai ser uma grande mulher, o meu filho vai ser um profeta, vai ser um empresário, vai ser um médico. Libere esta palavra, e o eterno Deus de Israel reescreverá a vida do seu filho. Se alguém crê nisso, dê um glória a Deus. A mãe, vendo o desprezo que Jacó sofria, ficou com tanta pena dele, que quando Isaac, que é o pai, envelhece, Isaac sente que está morrendo, então ele tem que transferir a autoridade da casa para o filho primogênito. Ele manda o filho primogênito, que é Esaú, fazer uma caça, porque ele era caçador, e fazer um guisado, uma comida, porque ele vai abençoar o filho. A mãe ficou com tanta pena do pobre Jacó,
que o pai nunca olhava e sempre ignorava, que quando Esaú saiu, ela fez uma comida gostosa. E ela, sabendo que o filho iria entrar dentro do quarto do pai, e Isaac estava cego, a Bíblia diz que ela colocou uma roupa peluda no corpo do filho. E quando Jacó chegou perto de Isaac, disse: meu pai, aqui está a caça e o guisado. O pai ouviu a voz, disse: essa voz não é de Esaú. E disse: se aproxime aqui para eu tocar a sua pele. E quando Jacó foi tocado por Isaac, a Bíblia diz que Isaac sentiu o pelo da roupa que estava cobrindo ele, e disse: é Esaú. Vamos abrir um parênteses aqui. Você acha mesmo que tem como confundir cabelo com roupa? Pense comigo aí, hein, Vieira? Você já viu uma roupa de pelo? Imagine que a mãe colocou uma roupa de pelo no corpo dele. E a Bíblia diz que Isaac tocou e disse: é Esaú mesmo. Você acha que Isaac foi enganado? Vamos lá, pastor, o que nós achamos? Isaac não foi enganado. Isaac estava no fim da vida. E quando ele viu aquele menino entrar, se passando pelo irmão, a ficha de Isaac caiu. Isaac entendeu que ele passou a vida inteira desprezando o filho, e ele fez o meia-culpa, dizendo: o outro recebeu amor, o outro se vira sozinho, o outro vive sozinho, o outro é guerreiro, porque estive perto dele. Esse, se eu soltar sozinho, nunca vai ter nada. E no afã de fazer o meia-culpa, ele chama o menino e diz: vem cá que eu vou te abençoar. Vem cá, me engana que eu gosto. Vem cá, Esaú. Ele sabia que não era Esaú, mas Jacó queria ser Esaú. Pergunte por quê? Porque ele tinha inveja do irmão, inveja provocada pelo pai. Numa família normal, um pai pode ter 10 filhos, ele dará aos 10 filhos o mesmo amor, ele dará aos 10 filhos a mesma dignidade. Em uma família normal. Em uma família anormal, tem pai que vai ter predileção por um filho. Eu digo que essas famílias são anormais, porque eu tenho 3 filhas, e eu morreria por elas, e eu mataria por elas. Eu não consigo conceber a ideia de um pai gostar mais de um filho do que do outro, porque todos saíram da mesma matriz. Existe o contrário, o filho que gosta mais do pai. Já viram isso ou não? Tem filho que é apaixonado em estar perto do pai e da mãe, gosta de fazer companhia, gosta de passear. Tem outros que não. Não é que eles não amem, amam, mas amam em intensidade diferente. Agora, do pai e da mãe para o filho, eu não consigo entender isso. Talvez somente a cultura ou preconceito, que é o caso de Isaac. Então Jacó sonhava em ser o que ele não era. Olha o problema, quando ele nasceu disseram: você é um enganador, você é um suplantador. Mas chegou um tempo da vida que ele disse: eu não sou isso. Então, se você não é isso, Jacó, o que você quer ser? Eu quero ser amado, eu quero ser respeitado como é Esaú. Por isso ele quis ser o irmão. Ele nasceu Jacó, mas o sonho dele era ser Esaú. De tanto chamarem ele de enganador, o que é que ele acabou fazendo? Enganando. Roubou o direito de primogenitura do irmão. Naquele mesmo dia ele teve que sair correndo de sua casa. Saiu às pressas e não teve como levar roupa e nem comida. A Bíblia diz que naquela madrugada ele dormiu no alto de uma montanha. E a Bíblia tem umas mensagens subliminares que são lindas demais. E a Bíblia diz: e Jacó naquela noite, no alto de uma montanha, pegou uma pedra por travesseiro. Eu estou com o corpo arrepiado. Você tem... Ouça pelo Espírito. E naquela noite Jacó pegou uma pedra e colocou por travesseiro. Quem é que põe pedra por travesseiro? Isso fala de angústia, de dor e de sofrimento, é amargura. Ele poderia ter juntado um monte de folhas, poderia ter pegado um monte de gravetos, poderia ter às pressas pegado um pano, poderia colocar as 2 mãos, mas a Bíblia diz que ele colocou uma pedra. É a maneira da Bíblia dizendo que ele estava sofrendo, porque ele sabia que fez uma coisa errada. Ele enganou o irmão dele. Ele vai ser perseguido pelo resto da vida.
E aí a Bíblia conta outra história, que essa é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. A Bíblia diz que, tendo ele colocado a cabeça numa pedra, dormiu. Ouça pelo Espírito. Dormiu. Quem é que dorme com a cabeça em uma pedra? Quem é que dorme quando está atormentado? Quem é que dorme quando tem conta para pagar? Quem é que dorme quando tem que responder à justiça? Quem é que dorme quando está passando pelo vale? A insônia é um amigo mais próximo de uma pessoa que está passando pelo vale. Mas a Bíblia diz que, tendo Jacó colocado a cabeça na pedra, dormiu. Só que aí vem uma história mais bonita ainda, pergunte qual. E quando Jacó dormiu, o céu abriu. E a Bíblia diz: e desceu do céu uma escadaria. Agora ouça pelo Espírito. A escada desceu do céu, amém? Aí a Bíblia diz: e os anjos subiam e desciam. Tem alguma coisa errada nessa história, gente. Pergunte o que, pastor? A escada desceu de onde? Então os anjos tinham que descer com a escada. Então a Bíblia tinha que estar escrito assim: e a escada desceu do céu, e os anjos desciam e subiam. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: a escada desceu do céu, mas os anjos primeiro subiam e depois desciam. Pergunte: o que é que o senhor entende? Ele já estava guardado há muito tempo. Ele foi desprezado pelo Pai, mas nunca foi desprezado por Deus. Deus conhecia a gana que estava dentro dele, o desejo dele. Enquanto Jacó tinha vontade de ser aceito, Esaú abria mão de tudo. Lembram de uma historinha bíblica? Que Esaú chegou de uma caça cansado, esbaforido. Chegou diante de Jacó, e Jacó estava comendo. E Esaú disse: me dá um pouquinho desse seu prato de lentilhas aí. Aí Jacó olhou para ele e disse assim: eu te dou, se você me dá o seu direito de primogenitura. Aquilo que você despreza, eu quero para mim. Quer trocar? E a Bíblia diz que Esaú falou assim para ele: do que adianta ter direito de primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Eu troco, porque isso para mim não vale nada. Olha a mensagem. Ele tinha e não dava valor no que tinha. O que nasceu para ser não queria, tanto que ele trocou o futuro dele por um prato de comida. Mas Jacó queria, Jacó desejava. Esaú era forte, Jacó era fraco. Quem foi que disse que uma batalha sempre ganha os fortes? Nem sempre ganha os fortes, mas sempre ganham os que têm coragem. E a coragem nem sempre está estabelecida com a força. A coragem é o dinamismo, é a vontade. Eu costumo dizer nas minhas pregações que eu, Marco Feliciano, sou um lutador muito ruim. Pergunte por quê? Não sei bater. Mas pense no homem que aguenta apanhar. E aí eu faço essa pergunta para vocês: o que é melhor na vida? Saber bater ou aguentar apanhar? Deus não se importa com aquele que sabe bater, porque o que sabe bater, ele se defende sozinho. Agora, quando Deus vê alguém apanhando, Deus compra a briga dele. Quem já viu briga na rua? Quem já viu briga na rua? Quem já viu briga? Você passou perto da briga, você não sabe quem começou a briga, mas a gente fica sempre do lado do mais fraco. É a natureza humana, é a natureza de proteção. Você sempre fica do lado de quem está apanhando. Assim é Deus, é a natureza de Deus em nós. Então Deus não se importa com o quanto você sabe bater, mas o quanto você aguenta apanhar. Uma vez eu estudei a vida de Muhammad Ali, o maior pugilista americano que já apareceu em todos os tempos. O boxe é uma luta técnica. Quem conhece boxe aqui? Já acompanharam? O boxe é uma luta técnica. É resistência, mas com técnica. E golpes, jabs. Muhammad Ali criou um jeito extravagante de lutar. Alguém já viu uma luta dele? Ele dançava no ringue. Ele dançava, ele ficava pulando, ele batia as luvas na cabeça, ele fazia careta, ele ia para cima, ele botava a cara para o cara bater, e o cara batia, e ele voltava para trás.
Ele tinha uma envergadura tão perfeita, Muhammad Ali, que davam um soco nele, ele era igual um bambu. Ele tomava o golpe, ele vinha aqui atrás e voltava. Ele não era muito bom de bater, os golpes dele eram possantes, mas ele conseguia absorver a batalha. Batiam, ele vencia nos rounds. Ele não vencia no primeiro, no segundo, ele ia os 12 rounds. E lá no 12º round, o cara que era mais forte do que ele, que bateu muito, como bateu muito, porque gastou muita energia, chegava uma hora que ele não aguentava mais bater. E o Muhammad Ali todo destruído, mas tinha energia nele. Bastava um golpe e ele jogava na lona o oponente mais forte do que ele. Deus está falando com você aqui. Aguenta o tranco, não se entrega. Caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ficar trancado em casa com depressão, com pena de si mesmo, não vai te levar a lugar nenhum. Deus ama a gente que tem coragem de acordar durante o dia e dizer assim: a luta está difícil, mas eu vou vencer, vou chegar lá. Deus ama ver alguém lutar pela existência, pela vida. Eu vinha dentro do carro agora, conversando com os meninos, o Wagner e o Marcinho, e a gente falava dessa geração nova, uma geração Nutella, uma geração fracassada, meninos afeminados. E eu não estou falando homossexualizados, entendam bem. O que é afeminados? A palavra afeminado tem conotação com fraqueza, com sensibilidade. Os meninos de hoje não querem trabalhar, não aguentam nada. Pai e mãe vai falar qualquer coisa, eles querem chamar a polícia, o conselho tutelar. Eu assisti um vídeo esses dias que eu fiquei com vergonha de ser brasileiro. Um grupo de meninos foram lá para o Amazonas para se alistar no exército. Aí colocaram eles dentro de uma sala para esperar até chegar a hora deles passarem pelos testes, e acabou o ar-condicionado. Um infeliz pegou o celular e fez uma live dizendo assim: gente, onde estão os direitos humanos? Olha o que estão fazendo com a gente. A gente vem aqui para querer servir o país e colocam a gente numa sala sem ar-condicionado. Eles estão indo para ser soldados. O soldado é para aguentar o tranco. Soldado que vai para o meio do Amazonas vai comer bigato, vai ficar com a moringuinha d'água e passar 2 dias só a pão e água, porque o soldado tem que ser forjado para a batalha. Aí os soldadinhos brasileiros querem estar numa sala com ar-condicionado. O mundo está virado, está tudo errado. O brasileiro não aguenta mais nada. Os casamentos estão terminando por causa dessa geração desqualificada. Ninguém tem mais tolerância com ninguém. Casamento é um contrato feito, pode ser rasgado a qualquer momento. Sua avó, minha avó, se tivesse aqui, ela te aconselharia o que é um casamento. Casamento é um pacto feito por 2 pessoas diferentes, e um ou outro tem que aprender a usar o marcha ré do carro. Se os 2 forem bicudos, nunca vão se beijar. Um tem que aprender a recuar, um tem que aprender a parar. Na hora da briga tem que parar, tem que aprender a pedir perdão, tem que aprender a pedir desculpa, senão nunca terão patrimônio na vida. Só há uma maneira de você construir um patrimônio, é ter uma família equilibrada. Sem família não tem patrimônio. Sem patrimônio você vai viver na vida da pobreza a vida toda. Sem referência de pai e mãe que sustentam e toleram, você vai criar filhos que não toleram nada e nem ninguém. As coisas estão se transferindo para a igreja. Crente nenhum para em igreja nenhuma mais. Os crentes antigos ficavam numa igreja até o fim, nasciam e morriam. Hoje não, qualquer coisa não, vou sair daqui, eu vou para aquela outra ali. Aí acaba virando um maldito crente chuchu. Crente o quê? Sabe o que é isso, não? Quem já comeu chuchu aqui? Que gosto tem chuchu? Mas e quando você faz o chuchu com carne de panela? Que gosto que fica o chuchu? Se você faz o chuchu com ovo, que gosto fica o chuchu? Chuchu com frango. Pronto, crente chuchu. Ele vai em 30 igrejas e por onde ele passa ele vai pegando o gosto de cada uma delas. No fim da vida, sabe o que ele faz? Abre uma igreja para ele. Porque nenhuma se adapta a ele, porque não tem tolerância, não sabe respeitar, não é respeitado porque não sabe respeitar.
É isso que estamos gerando, uma geração que não aguenta nada, uma geração que não tem sonhos. Ah, não, minto, tem sim, querem ser youtubers, querem ser a Anitta, querem ser o Cristiano Ronaldo, mas não querem pegar no cabo de uma enxada e trabalhar. Não querem nada, só querem direitos, direitos, direitos. E os deveres estão aonde? Que Deus tenha piedade dessa geração. Uma geração Esaú. Pergunte por quê? Recebem tudo de mão beijada, tem o amor e o respeito de todo mundo, mas na primeira hora, por causa de um prato de lentilha, ai Jesus, vende tudo, troca tudo. Deus está procurando uma geração Jacó, rejeitada, sofrida, mas que tem sonhos, que às vezes tentando acertar, erra, mas erra porque tentou acertar. Deus anda do lado de gente assim. Passam-se os anos, e no fim da vida, Jacó tem família, está rico, ele tem 11 filhos, Benjamim, que é o 12º, não tinha nascido ainda, e ele fala com Deus: Deus, do que adianta ter tido família, riqueza, se eu não tenho paz com a família que me deu a vida? Eu preciso, antes de morrer, me acertar com meu irmão. Deus permite ele ir, mas ele é tão fraco que ao invés de ir sozinho, ele leva tudo que ele tem. Ele leva empregados para defenderem ele, leva os animais para dar de presente, para comprar o carinho de Esaú, leva a família para sensibilizar, leva os sobrinhos, levam as 2 esposas, que ele tinha 2 esposas. No meio do caminho, ele fica com medo, o medo se abate sobre Jacó, ele manda a família toda ir sozinha para frente, os empregados e os animais, e ele fica para trás. De tanto ser rejeitado pela família, ele criou um medo de encontrar o irmão tão grande, que ele quase voltou para trás no meio do caminho. É por isso que naquela madrugada, quando todo mundo passou à frente, a família, as esposas, os filhos, os empregados e os animais, e ele ficou sozinho aqui para trás, ele entra num val chamado Val de Jaboque. O val era um estreito entre 2 paredes de rocha, no meio de uma montanha. Quando ele vai passar no meio do val, ele encontra um homem de branco lá. E quando ele vê aquele homem de branco, o coração dele quase sai pela boca, porque ele ouvia a mãe contar as histórias do avô Abraão. Estamos falando da 3ª linhagem, Abraão, Isaque. Então Jacó cresceu ouvindo as histórias da mãe, que contava as histórias do avô, que o Deus do avô dele se materializava na terra e andava entre os homens em forma de anjo. E naquela madrugada, quando ele viu o anjo, ele não pensou 2 vezes, ele não correu, ele não fez um discurso vitimista, ele não expôs a sua vida. A Bíblia diz que ele partiu para cima do homem e agarrou o homem. Marquinho, vem cá, fique aqui, virado para o povo. Jacó foi passando perto do homem, eu imagino que ele até fez assim, com medo de assustar a presa. E de repente, do nada, Jacó se atracou com o anjo. O anjo, luta, pelo amor de Deus, luta, tenta me empurrar. E a Bíblia diz que Jacó se atracou com o anjo. Pronto. O anjo botou a mão na espada, agarrou, levantou a espada, disse: vou te matar. Se matar, o senhor vai ter 2 problemas: é matar e me ressuscitar, mas eu não te solto de jeito nenhum, porque tu és o Deus do meu avô. A Bíblia diz que o anjo bateu a espada na coxa de Jacó, e Jacó ficou aleijado pelo resto da vida. Passou o resto da vida, anjo, não sai daqui não, passou o resto da vida assim. E onde ele ia, todo mundo gritava: lá vai o aleijadinho. O aleijadinho grita: estou aleijado, mas estou abençoado. Estou aleijado, mas não sou mais rejeitado. Estou aleijado, mas o meu nome agora é príncipe. Para quem nasceu rejeitado, para quem nasceu enganador, e terminar a vida como príncipe, é um upgrade grande demais, não é? Obrigado.
ele se atracou com um anjo. E lá na calada da madrugada, quando o sol estava nascendo, o anjo olhou para ele e disse assim: vamos resolver o problema da sua vida agora? Sua maior crise. Qual é a minha maior crise? Qual é o seu nome? Em outras palavras, quem você é? O que você é? Foi isso que o anjo perguntou a ele. Não é só a questão do nome. O anjo estava olhando para ele dizendo assim: você está no auge da sua vida e você ainda não sabe quem você é. Quem você é? O que você é? Qual é o seu nome? O que significa a sua existência? Você está aqui para quê? Já descobriu a sua missão na terra? E ele responde: já. Eu sou um enganador, porque eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão. Essa é a minha vida, eu sou um enganador. Aí o anjo, acredito eu, agarra ele pelo ombro e diz assim: ei rapaz, olha para mim, você não é o que você pensa que é. Você não é o que as pessoas disseram que você era. Porque as pessoas plantaram dentro de você esse sentimento que você é um derrotado. Teve um dia na sua vida que você pensou que você podia ser o seu irmão, mas você não é nada disso. Você é o que Deus diz a seu respeito. E o que que Deus diz a meu respeito, anjo? Deus diz que você é um príncipe. Você não é covarde. Você brigou com Deus essa madrugada e prevaleceu. Ninguém briga com Deus e sobrevive, pois você brigou e está de pé, porque Deus ainda tem algo na sua vida muito grande, Jacó. Quem acredita nisso, diga: eu creio. Então fica de pé comigo. Incline a sua cabeça. Deus está aqui. Deus me trouxe nessa manhã aqui, apóstolo Vieira, só para falar com os Jacós. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida, o seu sentimento. O sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade que você arrasta. Essa baixa autoestima. Essa timidez que impede você de conquistar alguém para estar ao seu lado, de ir trabalhar, de ir para a escola, de fazer cursos. Esse complexo que te destrói. Porque embora você tenha nascido em uma família desestruturada, passou o tempo e você foi adotado por Deus. E o Senhor exigiu de você que você nascesse de novo. Por que que um pai quer que o filho nasça? Para ele botar no filho no colo e dizer para todo mundo: é a minha cara. Está entendendo não? Deus te fez nascer de novo para você se parecer com Ele. Ele plantou dentro de você o DNA dele. Incline a cabeça. Eu queria nessa manhã fazer um convite de altar. Eu queria aqui perto de mim só homens e mulheres que passaram por um trauma na vida, que de vez em quando acordam na calada da madrugada, suando frio, sonhando com coisas do passado, se apavoram. O pai e a mãe já faleceram há muito tempo, mas de vez em quando você ainda escuta os gritos deles. Pessoas que passaram por um